Para entender corretamente o que vemos em Atos 2, nós vimos que tudo começa no cenáculo, no lugar que era a casa de Maria, mãe de João Marcos, mas depois vemos a mensagem de Pedro, que é pregada no templo. Você pode observar aqui uma vista a partir do Monte das Oliveiras, da cidade de Jerusalém. Lá você pode contemplar uma muralha, essa muralha é medieval, chamada muralha da época otomana, portanto muito posterior, mas você pode reconhecer com facilidade a cúpula dourada. Este lugar é bastante reconhecido como o lugar da construção do primeiro templo, onde Salomão teria feito o primeiro templo. Esse templo tem uma história longa e demorada, mas é importante destacar que ele foi reconstruído quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, por volta do ano 516 a.C., mas somente nos tempos já próximos ao Novo Testamento é que Herodes o Grande faz a reconstrução e a ampliação desse templo. Por isso, essa área se tornou muito maior, chegando até mesmo aqui do lado direito meu, onde está aquela ponta onde hoje está ali a mesquita de Al-Aqsa. E exatamente ali naquela região, próximo à mesquita aqui, como podemos observar, naquelas escadarias, seria a localidade mais adequada para o que nós estamos falando aqui em Atos capítulo 2. Então você pode viajar comigo no tempo e colocar-se há 2000 anos atrás e tentar construir na sua mente aquilo que aconteceu neste momento tão especial da descida do Espírito Santo e da mensagem de Pedro no Pentecoste em Atos capítulo 2. Com certeza, eu e você gostaria muito de ter estado naquele dia na área do templo que está atrás de mim e ouvir essa mensagem que Pedro levantou sua voz para proclamar. Junto com os 11, ele falou, primeiramente citando Joel 2, cumprimento da grande promessa de Jeremias e outros profetas, Ezequiel, que a nova aliança está agora em vigor. A descida do Espírito Santo já tinha sido prometido. E com essa descida ele cita esse texto em que ele fala dos jovens que estarão vendo visões, os velhos que também teriam sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Essa promessa realmente estava se cumprindo. Mas o que nos surpreende é que essa mensagem também é escatológica, fala do futuro, quando outras promessas hão de se cumprir, que ainda não se cumpriram. Quando pessoas nos túmulos vão se levantar, se eles forem crentes no Senhor Jesus, se eles tiverem esse Espírito agora nas suas vidas e se forem realmente filhos de Deus. Esse texto fala que levaram o Senhor Jesus a ser morto numa cruz tão cruel. E ainda que foi determinado completamente por Deus, soberanamente decidindo que seu filho fosse morto nessa cruz cruel, nós podemos saber que isso não aconteceu por acaso, não foi uma vitória pelo diabo, mas foi justamente Deus que determinou esse grande evento. Porque através desse evento, os grandes promessas da palavra de Deus se cumpriram. E é isso que nós vemos aqui claramente quando ele diz, em que levantaria seu amado do túmulo e ele ficaria vivo novamente, ressurreto. Isso que realmente deu início a esse tremendo impulso do livro de Atos. É a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa ressurreição, segundo 1 Coríntios 15, será também primícias da nossa ressurreição. E nós também seremos levantados dentre os mortos, aqueles que creem no Senhor Jesus.
Não permitirás que o teu santo sofrerá decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, assim citando o Salmo, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe uma coisa com franqueza, que Davi não foi levantado dentre os mortos. Ele ainda está no túmulo, não muito longe desse local. Mas que o filho de Davi, isso é, o descendente de Davi, realmente foi levantado. E esse novo corpo, esse corpo da ressurreição, corpo espiritual na palavra de Paulo, é um corpo que será glorioso, que nunca mais morrerá. E foi nesse corpo que Jesus encontrou com seus discípulos durante esses 40 dias, antes de ele ascender nesse lugar logo atrás de nós, lá na minha frente, no ponto de aqui, no Monte das Oliveiras. É impressionante. Estamos em locais tão impressionantes em termos de aquilo que aconteceu no passado, aquilo que vai acontecer no futuro para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Essa mensagem culmina com uma declaração do apóstolo Pedro que aquele Jesus que foi tão vergonhosamente morto naquela cruz, na sua ascensão, subiu à destra do Pai e cumpriu-se Salmo 110, primeiro versículo, que ele ficou assentado e declarado como Senhor e como Cristo, Messias, e portanto Salvador de todos aqueles que nele creem. É uma mensagem que vale a pena estudar, analisar e aplicar à sua própria vida. Eu dou muitas graças a Deus que Pedro teve coragem de se levantar diante daquela multidão, naquele trecho lá embaixo, lá na área do templo, e que Deus lhe deu essa palavra de cumprimento das promessas do Antigo Testamento.